Professor Marcos Murakami, mais um tema aqui especial, reconhecendo uma circunferência. Quando você tem uma equação desse tipo aqui, vamos ler, ax à segunda, by à segunda, cxy, um dx, um ey mais f igual a zero. Eu sei, cansou, né? Você lê assim, professor, o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é uma equação do segundo grau com duas variáveis. Normalmente você tem a equação do segundo grau com uma variável. Essa equação aqui é uma equação que tem duas variáveis do segundo grau, a variável x e a variável y. O nosso bate-papo é você entender que essa equação aqui do segundo grau, ela poderá representar uma circunferência. Prof, deixa eu ver se eu entendi. Uma equação desse tipo poderá ser uma outra figura? Sim. Quando você tem aqui um cone, ó, você pode fazer alguns cortes. Quando você corta paralelo à base, você tem aqui uma circunferência. Se você corta com essa inclinação, você tem uma elipse aqui. Aqui você vai ter uma parábola e bem aqui uma hipérbole. As equações com essas aparências aqui poderiam ser uma elipse, uma parábola, uma hipérbole. E aí a pergunta é assim, como é que eu sei, como é que eu posso garantir que uma equação do segundo grau com duas variáveis vai ser uma circunferência? Tá bom? Então a gente vai devagar aqui. Primeira dica especial. Quando você olha para essa equação aqui, se você observar que o A e o B, A e B, tiverem números diferentes, o A e o B é diferente. Se A e B é diferente, nunca será circunferência. Só será circunferência quando o A e o B, poderá, né? Podemos dizer assim, poderá ser uma circunferência quando o A e o B tiverem valores iguais, diferente de zero. Então, olha lá, A e B devem ser iguais, aqui, e diferente de zero. Primeira possibilidade. Eu cheguei em uma questão, por exemplo, essa aqui, ó. Você pegou uma questão aqui. X à segunda, 2y à segunda, menos 6x, mais 4y, menos 9. Aí o autor da questão pergunta, isso aqui é uma circunferência? Você olha e diz, não, não é. Como assim não? É porque aqui o A vale 1 e o B vale 2. São diferentes, não pode. Então, se você tiver aqui um número 2, você não pode nem dizer é, você tem que dizer pode ser, tem chance. Então, é assim que a gente conversa. A gente logo elimina. Essa aqui nunca vai ser. Por quê? Porque tem uma condição. A primeira condição é que esse coeficiente A e esse B terão que ser iguais. Um outro detalhe, quando é circunferência, nunca aparece multiplicação de x por y. Aqui, ó. Esse termo, quando você tiver uma circunferência, esse c aqui terá que ser zero, porque não tem o x e o y aqui, x vezes y. Por exemplo, se o autor da questão perguntar, isso aqui pode ser uma circunferência? Eu olho e digo, pera lá, aqui vale 1, aqui vale 1. Tem chance. Mas acontece que apareceu alguém aqui. Apareceu x multiplicando y. Não é circunferência. Entenda bem, se você tiver uma questão com A e B, valores diferentes, não é circunferência. Quando você pega uma questão bem aqui, que aparece x vezes y, não é uma circunferência. E outros casos? Outros casos a gente faz assim, ó. Venha ver essa situação. Verifique se a equação x à segunda mais y à segunda menos 8x menos 2 igual a zero pode ser considerada uma circunferência, uma equação de uma circunferência. Vem cá. Você vai chegar bem aqui e vai dizer, olha, prof, bem aqui eu tenho o A é quem acompanha x à segunda, tá? Olha só aqui nossa equação, o A quem acompanha x à segunda, o A bem aqui vale 1, legal, o meu B vale 1. Então, o que é que eu percebo? Eu percebo que o A e B têm valores iguais. Tudo bem, igual a 1 ainda. Outro detalhe, não apareceu nessa aqui x vezes y. Poxa, essa aqui tem todas as possibilidades para ser uma circunferência. Acabou, professor? É uma circunferência? Não. Agora, sabe o que você vai fazer? Vai tentar achar o centro e o raio. Vai tentar achar o raio. Você vai fazer assim. Você vai pegar essa equação, como é? Se ela for uma circunferência, ela vai ter que ter um raio.
E aí você começa. Primeiro você acha o centro. Professor, eu não lembro. Quando eu tenho uma equação de uma circunferência, como é que eu faço para achar o centro e o raio? Eu vou revisar. Para você achar o centro e o raio, você vem aqui na equação dela. Quem acompanha o x é menos 8. Então, bem aqui, quem acompanha o x, menos 8. E quem acompanha o y não apareceu. Né? Não é y a segunda, é apenas o y. Não apareceu aqui do lado. Esse carinha aqui, ó, o E, que está bem aqui, não apareceu. Então, vai de 0. Você pega esse acompanha o x, quem acompanha o y, que é 0, você vai dividir ambos, vou trocar a cor aqui para você, ó. Você vai dividir ambos por menos 2. É assim que você faz para obter as coordenadas do centro quando você tem uma circunferência na forma geral, na forma desenvolvida. Aqui você vai fazer o seguinte, o meu centro vai ser menos versus menos, né? O jogo sinal da divisão é o mesmo da multiplicação. Sinais iguais dá positivo. E 8 por 2, 8 dividido por 2, você coloca 4. 0 dividido por menos 2 vai dar 0. Não tem aqui menos 0. 0 é 0. Não tem essa história de menos 0. Eu achei o centro. Agora que vai a jogada. Se realmente for uma circunferência, você vai ter que achar o raio. Prof, eu esqueci como é que faz para achar o raio. Vem cá que o professor vai revisar. Para você achar o raio, você tem essa ideia bem aqui. A à segunda mais B à segunda menos R à segunda igual o TI, igual o termo independente. Se você quiser saber mais, procure nas nossas aulas aqui essa informação que nós temos, como é que você faz para achar o centro e o raio quando tem a forma geral. Só para você reforçar cada vez mais, para não ficar com dúvida. Mas vem cá que vai dar para entender. Para você achar o raio, você coloca A à segunda mais B à segunda menos R à segunda igual TI. Quem é o valor do A? O A é esse aqui, ó. Esse aqui é o valor do A. Qual é o valor do B? É o 0, bem aqui. Aqui A e B. Então você coloca 4 à segunda mais 0 à segunda. Tudo bem até aí? Menos o raio elevado à segunda. Professor, quem é o TI? TI é o termo independente. TI, bem aqui, ó, vale menos 2. Este é o nosso TI. Você coloca bem aqui, menos 2, o termo independente. Vamos resolver? Aqui vai dar 16, 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 0 à segunda é 0. Está subtraindo, passa somando, mais 2 igual a R elevado à segunda. 16 mais 2 aqui vai dar 18. Então, eu tenho R à segunda sendo 18. E agora você não pode esquecer que nós temos aqui uma potência, passa uma raiz. E aí você coloca aí no seu caderno que R é raiz quadrada de 18. Sabe o que isso quer dizer? Que isso aqui é uma circunferência. Como assim? Você conseguiu achar o raio. Professor, o que é não conseguir achar o raio? Se você chegasse bem aqui, desse assim. R à segunda menos 10. Não tem um número que elevado à segunda vai dar menos 10. Até mesmo se aparecesse, por exemplo, menos 25. Não tem um número que elevado à segunda vai dar negativo, né? Porque o raio aqui é uma quantidade real, é um número real. Então não tem isso. Qual é o número que elevado à segunda vai dar negativo? Aqui não. Ah, mas professor, não deu o valor exato. Não importa. Poderia ter dado um valor bonitinho, 2 aqui, tem o valor do raio. Raiz quadrada de 18 não é um valor exato, mas é um valor que existe. E isso quer dizer, toda vez quando chegar uma questão dessa, qual é o seu procedimento? Você olha e diz, vamos para cá. Olhei, são diferentes aqui. Não é. Descartou. Olhou aqui, 1, 2, não é circunferência. Chegou aqui, apareceu x multiplicando y, não é. Acabou. Agora, quando chegar um caso desse, olha, aqui não apareceu x, y, tem chance, os números são iguais, tem possibilidade, já é. Não. Você tem que achar o raio. Se você conseguir achar o raio, é porque é. O que é não conseguir achar o raio? Que tem que entender. O que é não conseguir?
É chegar bem aqui e ficar r à segunda menos 9. Aí não pode. R à segunda 18 pode. Existe o valor do raio, então essa equação aqui, ela representa realmente uma circunferência. É um tema bastante interessante, né? Tem umas equações, você tem que revisar, anotar com calma, que você aprendeu aqui a reconhecer se uma equação do segundo grau é ou não é uma circunferência. Revisando, tema, reconhecer uma circunferência. Quando você tem uma equação nesse formato aqui, ó, isso aqui é uma equação do segundo grau com duas variáveis. Uma equação dessa aqui pode ser uma circunferência, mas também poderia ser uma elipse, uma parábola ou então uma hipérbole. Bate a foto desse quadro. Até a próxima aula. Obrigado.